Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! Paz de Cristo, queridos, vamos orar? Meu Pai amado, Deus bondoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, obrigado por essa manhã, obrigado por essa nossa busca por algo a mais. Nós queremos algo a mais, nós não queremos ficar na mesmice, nós não queremos ficar da mesma forma que estamos, não queremos ficar na mediocridade, na média, não. A Tua palavra, ela nos incentiva a sonhar mais, a Tua palavra nos incentiva a ir além, e nós sabemos que existe uma possibilidade de irmos além. Jesus veio como um homem e mostrou que é possível se viver nessa carne, e nós te agradecemos, Jesus, pelo que o Senhor fez, e agora te pedimos que nos ajude nessa busca, e que o Senhor nos ajude nas nossas escolhas, porque todos os dias, ó Pai amado, o pecado vem e nos chama. Todos os dias, Deus Todo-Poderoso, vem propostas da grande Babilônia, do sistema maligno, e nos chamam. Todos os dias vêm as tentações e nos chamam, mas nós queremos fazer boas escolhas, nós escolhemos Deus. Nos ajude hoje, Pai. Nessa manhã, eu já começo junto com os meus irmãos, orando, clamando a Ti e pedindo, ajude-nos, Deus, nas nossas escolhas. Nos fortaleça e nos abençoe. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pega aí comigo a sua Bíblia. Que Deus abençoe a irmã Fátima. Deus abençoe aí os meus amigos que já estão participando com a gente. Deus abençoe cada um de vocês, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Deus abençoe Mig San.
Mig-san, eu não sei, não estou conseguindo enxergar aqui quem é, mas Deus te abençoe, meu amigo, você que está participando aí com a gente pelo Instagram, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pelo Facebook. Deixa eu ver se é possível ver. Opa, não estou conseguindo ver. A minha irmã Leila Cabral, Deus te abençoe, está aqui com a gente pelo Facebook. Deus abençoe todos vocês, Deus fortaleça cada um de vocês. Um bom dia, 6h30 da manhã, hora da gente já estar de pé, quer dizer, já passou um pouquinho, né? Alguns minutinhos. Hora da gente já estar tocando, não é só um Instagram. Se por acaso vocês estiverem me ouvindo bem aí, coloca aí que está tudo tranquilo, porque aqui para mim apareceu que tinha um problema de conexão, tá? Eu não sei exatamente porque os celulares estão aqui direitinho, a internet também está direitinho, mas se deu algum problema aí, vocês me falam, tá bom? Vamos para a nossa leitura bíblica? Pega aí a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios. Nós vamos sempre ler, meditar um pouquinho em Provérbios. Os dois livros, eu vou explicar uma coisa para vocês. Por que eu escolhi o livro de Provérbios para a gente ler nesse nosso projeto Algo a Mais? Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o livro de Provérbios e o livro de Salmos. Quando leio a Bíblia, é óbvio que eu leio a Bíblia, né, eu gosto de ler de Mateus a Apocalipse, depois de Gênesis, mas eu não sei exatamente por que está acontecendo isso. Falhou, mas voltou, né? Isso. A irmã Fátima também botou aí que está falhando. Como eu estava tentando explicar aqui, eu não sei, aqui no meu celular mostra que está sinal máximo no meu celular. A minha internet está em dia, não está com problema, mas aparece aí que está dando uma falha, não sei exatamente por quê. Mas enfim, deixa eu explicar agora que voltou, deixa eu explicar sobre o livro de Provérbios e o livro de Salmos. Eu leio sempre, a Bíblia diz assim, medita na lei, fala para Josué, né? Medita nela dia e noite. E eu acho que isso é para ser levado a sério mesmo. Eu não acho que é um modo de dizer. Eu acho que você tem que meditar na palavra, se possível, manhã, tarde e noite. Pega a Bíblia um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, mas a Bíblia diz assim, olha, medita nela dia e noite. Então, eu normalmente na parte da manhã, eu leio a minha leitura bíblica normal, de Mateus a Apocalipse, depois de Gênesis a Malaquias, que é aquela leitura corrida, né? Na parte da manhã, normalmente, eu leio de maneira corrida. Mas na parte da noite, eu medito um pouquinho, sempre no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é fantástico. Quando eu acabo o livro de Provérbios, eu medito no livro dos Salmos. Por quê? Os livros de Provérbios e Salmos são livros de dicas muito diretas, principalmente Provérbios, né? São dicas muito diretas. E o livro de Salmos é um livro de adoração, que mostra a grandeza de Deus e a relação de Deus com o homem. Então eu faço isso, eu medito sempre no livro que eu estou lendo, já normalmente na minha leitura, na parte da manhã, e na parte da noite eu medito no livro de Provérbios ou Salmos. Nesse caso agora aqui, nós estamos meditando no livro de Provérbios, ok? Então nós vamos hoje para Provérbios 2, na sexta-feira que nós começamos o projeto Algo a Mais, nós começamos em Provérbios 1, então hoje nós vamos para Provérbios 2, e hoje, cada dia o projeto Algo a Mais vai trazer uma temática, cada dia. O louvor que nós cantamos hoje fala Eu Escolho Deus, porque a temática de hoje é falar sobre nossas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre nossas escolhas. E o livro de Provérbios é um livro que te incentiva a fazer boas escolhas. Então vamos lá, Provérbios capítulo de número 2, eu estou lendo na NVI, é uma versão que eu gosto muito. Você pode... Deus abençoe a irmã Vânia, bom dia, Deus cuide aí de você também. Irmã Vânia está com a gente pelo Facebook, tem uma galera com a gente tem umas pessoas com a gente pelo Instagram, outros pelo Facebook, e a irmã Vânia acabou de dar aí o seu bom dia, e nós vamos agora ler o livro de Provérbios, capítulo de número 2. Eu gosto de ler a NVI, então eu indico sempre a NVI, mas isso não é obrigatório, você leia a Bíblia que você tiver prazer. Rodrigo, qual é a melhor Bíblia? Eu gosto da NVI porque ela tem uma linguagem atual sem perder a beleza da Bíblia, aquela coisa rebuscada da Bíblia, né? A NTLH já é uma versão que simplifica muito e às vezes até sai do contexto. A NTLH eu só indico para criança ou adolescente, no máximo. Mas para nós adultos, você pode ler, eu costumo indicar ou a King James, né? Eu gosto muito da King James ou a NVI. A NVI é muito boa. Agora, Rodrigo, tem alguma que você não aconselha? Eu não aconselho Bíblias que tenham algo que não seja o propósito de Deus dentro desses 66 livros
que nós temos na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós temos 66 livros. E se você pegar uma Bíblia com mais ou com menos, eu não aconselho você ler essa Bíblia, tá? Com mais ou com menos. Então, quando você observa, por exemplo, a Bíblia Tradução Novo Mundo, é uma tradução que eu indico não ler, porque ela tem muita deturpação, ela muda muita coisa. Então, eu não indico a Tradução Novo Mundo. A Bíblia que o pessoal chama de Bíblia Ave Maria, ou Bíblia Católica, ou a Bíblia que vem da tradução da Vulgata Latina, eu indico a ler, exceto os livros apócrifos. Ah, Rodrigo, mas eu quero ler os livros apócrifos por curiosidade. Ok, leia os livros apócrifos, né? Livro de Judite, Tobias, Macabeus, Bel e o Dragão, esses livros que são, Bel e o Dragão são acréscimos de Daniel, esses livros que acrescentam, você pode ler por curiosidade, mas eles não têm o mesmo peso doutrinário que a Bíblia. Eles não são inspirados por Deus como a Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, ok? Então, qualquer Bíblia, se você pegar João Ferreira de Almeida, qualquer uma delas, você vai ler e vai ser abençoado, ok? Então, leia a Bíblia sempre, fique tranquilo, Deus cuida da tradução da Bíblia também, então a tradução chegou a nós como deveria chegar, porém eu gosto da NVI e indico a NVI, ok? Então, vamos lá? Começando bem o nosso dia, meditando no livro de Provérbios. Queridos, meditem e apliquem, tá? Ler e não aplicar é a maior besteira que você pode fazer na sua vida. Então, leia e aplique. Vamos lá. Provérbios, capítulo de número 2, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos de Deus. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também, a sabedoria, o livrará da mulher imoral e da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nas veredas do justo. Pois os justos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Queridos, eu quero só frisar aqui dessa leitura que nós acabamos de fazer, que ao buscar a sabedoria, a Bíblia diz que Deus vai te dar o conhecimento de Deus, o temor do Senhor. Olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que ao buscar sabedoria, Deus vai te dar também o conhecimento, o temor, porque Deus vai honrar a sua busca. E tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz assim: em Deus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Ou seja, tudo que você precisa saber para a sua vida prosperar e ser abençoado estão em Deus. O problema é o quanto a gente busca desse tesouro. Esse é que é o problema. O quanto nós temos buscado desse tesouro. Mas todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Deus. Vocês estão entendendo isso? E nós precisamos buscar isso. Agora, quando nós buscamos, o texto ainda diz que nós também somos livres, protegidos dos homens perversos e das mulheres adúlteras, né? Ou seja, nós somos protegidos de cair em ciladas. Nós somos protegidos de cair em situações que nós não precisávamos estar passando. Ontem eu ministrei na comunidade Amor e Comunhão
uma palavra que falava sobre você ouvir as dicas de Deus para você não ter mais problema do que os necessários. Jesus disse que cada dia já tem o seu mal, ou seja, suas dificuldades do dia. A Bíblia também diz que no mundo tereis aflições. Agora, existem aflições que são inevitáveis e existem aflições que são evitáveis. Que nós possamos aprender com a sabedoria a passar só pelas aflições inevitáveis. Aquela que Deus permite para crescermos, para nos fortalecermos, para sairmos da nossa zona de conforto e prosperarmos e arrebentarmos nessa terra. Tem algumas aflições que Deus vai permitir que você passe por isso, mas tem outras que você não precisa passar. E aí eu vou citar aqui um mesmo exemplo que eu citei ontem. Quando eu estava ministrando aqui na comunidade Amor e Comunhão, eu citei um exemplo que eu quero citar aqui para você. Eu não escolhi nascer no Brasil. Eu nasci no Brasil. E no Brasil existe uma coisa muito terrível chamada corrupção. A corrupção é algo cultural e que nós não podemos participar disso. Nós não podemos participar. Mas é algo cultural. Não é um problema dos políticos a corrupção. Quando eu falar corrupção, não associa aos políticos. Associe aos 200 milhões de habitantes do Brasil. É cultural. Agora, nós que seguimos a Cristo, seguimos a palavra de Deus, não podemos participar disso. E por conta da corrupção, a saúde é problemática, até nos hospitais particulares. Tá? Esses dias a minha esposa teve que levar a mãe dela para um hospital particular, porque a mãe dela estava infartando e o hospital particular não queria liberar o CTI porque o plano estava com problema de liberação. O plano estava errado, o hospital estava errado e gerou um problema que se exploda a vida da mulher, que se exploda a vida. Você está entendendo? Nós somos empresários, somos negociantes. E faltou um médico de peito, que fosse um sacerdote, para falar assim, não, eu não vou deixar essa mulher morrer não. Graças a Deus. Nós conseguimos uma transferência para outro hospital e ela foi muito bem atendida. Deus abençoou mais uma vez a vida da minha sogra. Mas o que eu quero dizer é que o problema da corrupção na cultura do Brasil, ele é tão grave que ele não afeta só quem está passando dificuldade e tem que ir para o sistema público de saúde. Ele afeta todo mundo. Inclusive quem de repente tem condições de pagar um plano particular. Então, se não for Deus na nossa vida, nós estamos perdidos, vocês estão entendendo? E agora, eu não escolhi nascer no Brasil. Eu não escolhi, eu nasci no Brasil. Se antes de vir para a vida, antes de entrar no ventre da minha mãe, eu tivesse lá um globo terrestre para eu girar e escolher o país que eu queria ver, eu não ia vir para o Brasil, eu ia escolher, sei lá, um Canadá da vida, eu ia escolher uma Suíça da vida, eu ia escolher uma Nova Zelândia, uma Dinamarca, sei lá, eu ia escolher um lugar onde o índice de desenvolvimento humano, o IDH, né, que é o índice de desenvolvimento humano, seja melhor, mais alto. Mas eu não escolhi nascer no Brasil, eu nasci no Brasil e ponto. Isso é uma aflição que eu não tenho como correr dela. Eu posso até administrar a minha vida para sair um dia do Brasil, para viver melhor no Brasil. Eu posso administrar e fazer boas escolhas. Inclusive é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre escolhas. Mas eu não tenho como escolher onde eu vou nascer. Então as aflições de onde eu vou nascer são inevitáveis. Agora, eu posso administrar minhas finanças para não ficar em dívida. Dívida é uma aflição que eu posso escolher não ter na minha vida. Eu posso, se eu por acaso fizer a besteira de entrar numa dívida, eu posso não fazer uma besteira maior de ir até um agiota, pedir dinheiro. É uma besteira muito maior. E aí eu vou ter uma aflição que eu não precisava ter. Aí um dia o agiota vai bater no portão da minha casa e vai falar assim, aí amigão, eu sei onde seu filho estuda, tá? Paga a dívida para tu não chorar lágrimas de sangue. E aí eu vou estar passando, ai meu Deus, eu vou estar passando por um problema que eu não precisava. Você está entendendo? Se eu cometer um adultério, aí daqui a pouco a mulher bate aqui na porta da minha casa, ou daqui a pouco tem um filho fora do casamento. É um problema que eu não precisava. Você está entendendo isso? Então a sabedoria, o livro de Provérbios é fantástico por isso. Ele traz para nós sabedoria, e a sabedoria vai nos ajudar a não termos problemas desnecessários. Apenas aqueles que Deus permitir de fato, para que nós possamos crescer. Como Jesus, por exemplo, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Olha que doideira. Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então tem desertos que quem te leva é o Espírito Santo. Mas tem desertos que quem entra é você com seus próprios pés. Então, hoje eu quero começar a falar, a gente leu um pouquinho do livro de Provérbios, a gente cantou o louvor Eu Escolho Deus, porque hoje eu quero começar a falar no nosso projeto Algo a Mais sobre escolhas. Hoje a temática é escolhas. Qual foi a temática
do projeto Algo a Mais. Alguém lembra? Escreve aí para mim qual foi a temática do projeto Algo a Mais de sexta-feira, que foi o nosso primeiro projeto Algo a Mais de sexta-feira. Alguém lembra aí qual foi a temática? Quem lembrar, escreve aí que eu quero ver se de repente alguém que participou da sexta-feira passada lembra. Nós, cada dia, nós vamos ter uma temática, tá? Porque essa temática vai te levar a algo a mais. E eu estou começando pela base, se você perceber. O primeiro projeto Algo a Mais, nós falamos de base, né? Nós falamos de algo sobre onde nós vamos construir a nossa história, a nossa vida. Nós temos que ter uma base para construir essa história. E tudo que eu estou falando agora também tem a ver com base, né? Alguém lembra aí o que a gente falou na sexta-feira passada? Eu vou dar uma dica, tá? Isso aí, a irmã Fátima já colocou aí. Nós falamos sobre comunhão com Deus na sexta-feira passada, que foi o projeto Algo a Mais passado. Por quê? Porque comunhão com Deus é a base de tudo. Não adianta, eu quero ser próspero financeiramente, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um cara que vou aprender a multiplicar minha renda, eu vou ser um cara, uma mulher que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, se você não tiver a base, a Bíblia diz assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Então toda a obra da sua vida, toda a construção da sua vida vai ser em vão se você não tiver a base que é a comunhão com Deus. Até porque alguém pode falar assim, mas Rodrigo, Deus não honraria um trabalho justo e honesto de uma pessoa que não acredita nele? Por exemplo, imagina um ateu. Um ateu não acredita em Deus, não dá nenhuma honra, nenhuma glória a Deus, porque ele não crê. E eu estou falando um ateu genuíno, tá? Porque tem ateus que são ateus só na nomenclatura, porque gostam, porque de repente é uma modinha, alguma coisa. Mas vamos pensar num cara que não acredita na existência de Deus mesmo. Mas ele trabalha, ele acorda cedo, como a gente está aprendendo a acordar cedo aqui. Ele desenvolve um bom trabalho, ele é honesto, ele é justo, ele tem princípios, ele tem valores e ele cresce e expande. Deus não vai abençoar o trabalho dele? Vai. Deus vai honrar o trabalho dele, a justiça, a honestidade dele. O fato dele estar fazendo, de repente, até o bem ao próximo, mesmo sendo por ele, achar que se sente bem, seja lá pelos motivos que forem, Deus vai abençoar o trabalho dele, Rodrigo? Vai, porque ele trabalhou bem, só que tem um problema. E depois que essa bomba aqui que tem dentro do nosso peito parar de bater? E depois que todas as sinapses cerebrais pararem de existir? E depois que esse corpo aqui voltar ao pó? O que vai acontecer? Vai dar em quê? Toda a prosperidade dele? Vai dar em nada. Então, comunhão com Deus é a base de tudo para que você possa ser próspero aqui e na eternidade. Porque a Bíblia diz que aquele que só espera algo nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Porque a nossa vida não se resume a isso aqui. Aliás, isso aqui é um nada perto do que Deus tem. Isso aqui é nada perto do que Deus tem. É muito, muito pouco, é muito curto perto da eternidade. Então, eu comecei falando da base, que é a comunhão com Deus. Perdão. E agora, nós vamos falar de escolhas. Rodrigo, uma pessoa pode ter comunhão com Deus e fazer escolhas erradas? Pode. Davi tinha comunhão com Deus, Davi tinha amizade com Deus. E Davi fez um monte de escolhas erradas. E cada escolha errada de Davi era uma semente. E aquilo que você semeia, você colhe. Cada escolha errada de Davi é como uma semente. A nossa vida diz, a nossa Bíblia diz sobre a lei, fala sobre a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. E por que eu estou falando de escolhas hoje? Na verdade, não era o tema hoje. O tema de hoje seria renovo, e eu vou falar sexta-feira sobre renovo, sobre renovar a sua mente, sobre renovar as suas forças todos os dias, sobre renovar a sua comunhão com Deus. Isso eu vou falar na sexta-feira, tá? A palavra de hoje seria renovo, mas por que eu decidi mudar? Porque o Espírito Santo me incomodou para falar sobre escolhas, sobre escolhas. Eu me senti muito incomodado porque hoje, logo pela manhã, e quando eu falo logo pela manhã, a gente está começando o projeto Algo a Mais 6h30, mas o meu relógio despertou 4 horas, tá? Para eu poder me preparar, para eu poder orar, para eu poder escolher o louvor, para eu poder fazer tudo, para poder estar aqui agora com vocês, para estar servindo a vocês. Eu estou servindo vocês, tá? A Bíblia mostra que o próprio Jesus falou isso. Quando você achar que você é grande no reino de Deus, é porque você tem que estar servindo. Não existe gente grande no reino de Deus. Não existe ninguém que é o mestre, ninguém que é o pastor, ninguém que é o doutor, ninguém que é o reverendo. Não existe isso no reino de Deus. A Bíblia diz que o maior é o que mais serve, ok? Então eu estou aqui servindo vocês. Eu estou aqui trabalhando por vocês.
e vocês aproveitem, né? E se alimentem e apliquem o que o Espírito Santo está trazendo para vocês. Então eu acordei bem cedo e eu fiz a minha leitura devocional, a minha oração, eu tomei o meu banho, eu me preparei e de repente eu dei uma olhada no WhatsApp e eu vi um áudio que me mandaram do pai do capitão do Corpo de Bombeiros que atropelou um ciclista. Acredito que vocês devem ter visto essa reportagem, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta. Nesse momento agora eu estou sem bicicleta, nesse momento agora, mas eu gosto de pedalar e eu fui já com alguns amigos, né? O meu amigo Lucas, minha amiga Renata, nós fomos pedalando até a Barra de Guaratiba e voltamos. Foi bem legal, bem intenso. Mas eu reconheço que todas as vezes que eu ia pedalar em algum lugar, os carros passavam muito perto de mim, porque nós não temos uma estrutura boa de ciclovias para as pessoas poderem pedalar em paz. Nós temos uma região urbana muito mal organizada, que cresceu desordenadamente, e eu lembro que era tenso, os carros passando perto e tudo mais, e agora, esses dias me mandaram um vídeo de um ciclista sendo atropelado, e o carro passou por cima e foi embora, e depois nós viemos a descobrir que era um capitão bombeiro, e isso saiu nas mídias. Vários vídeos desse capitão muito bêbado, muito louco, foram veiculados, né? E aí hoje eu ouvi um áudio do pai desse capitão, provavelmente falando entre amigos, alguém compartilhou. Não era um áudio para ser publicado, não era um áudio para ser colocado em público, né? Ele não estava se desculpando com a sociedade do seu filho, não. Ele só estava respondendo a alguns amigos e ele começou o áudio dizendo assim: olha, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado aí pela preocupação de vocês, mas eu estou muito triste porque o meu filho fez as escolhas dele. E esse pai falou sobre escolhas. E ele disse: eu estou triste porque o meu filho fez as escolhas dele e as escolhas dele não foram boas. Hoje ele vai pagar o preço das escolhas ruins que ele fez. Eu não queria, eu não ensinei, não o incentivei. O meu filho, ele era da igreja, ele ainda falou isso, e os pastores o orientavam. Eu, como pai, o orientava a fazer boas escolhas, e o meu filho fez escolhas ruins. Quando eu ouvi o áudio desse pai, o meu coração gemeu. Primeiro porque eu também sou pai, e eu sei que meus filhos, por mais que eu eduque, farão suas escolhas, eu sei disso. E eu espero que as escolhas deles sejam baseadas na educação que eu e minha esposa, a Dione, nós passamos para eles. Mas assim é Deus também. Deus é um bom pai. Deus é um pai que ensina, e toda a educação de Deus, tanto teórica quanto prática, elas vêm nos mostrar as escolhas que nós devemos fazer. E no final das contas, Deus nos deu algo que nós chamamos, esse termo não está na Bíblia, tá? Esse termo não está na Bíblia, livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. O termo livre-arbítrio não está na Bíblia, mas o conceito de livre-arbítrio está. O termo não, mas o conceito sim. É igual Trindade. A palavra Trindade você não vai achar na Bíblia, mas a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia fala de espírito, alma e corpo. Então, tanto a Trindade divina quanto a Trindade humana, elas existem, são reais e têm respaldo bíblico. Mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Assim também o termo livre-arbítrio não está na Bíblia, mas o conceito de livre-arbítrio está lá. E nós podemos sim observar que Deus nos deu direitos de escolha. Rodrigo, nós temos um direito de escolha ilimitado? Não. Nós temos um direito de escolha limitado, dentro de algumas limitações que Deus colocou para nós. Quer ver um exemplo? O Rodriguinho, meu filho, quando era pequeno, ele gostava de andar na calçada sem me dar a mão. Ele era pequenininho, um cotoquinho de gente, 2 anos de idade, 2 anos e meio, não sei. E ele queria andar sem dar a mão. E eu falei assim, tá bom, o que eu fiz? Deixei ele andando. De um lado da calçada era parede das casas, do outro lado era a rua, onde passava carro. Eu fiquei numa distância segura dele, onde eu poderia agarrá-lo, qualquer coisa, e fiquei olhando para ele, atento, sem piscar. Num determinado momento, sem dar aviso nenhum, sem dar alerta nenhum, o Rodriguinho, de repente, virou e correu para a rua. Eu saí correndo, agarrei ele e falei assim, não pode, briguei com ele e dei uma palmadinha nele e não sei o que, falei que ele ia morrer. Ele chorou ali um pouquinho com a bronca, peguei ele no colo, porque falei que ele não ia andar mais sozinho, mas nunca mais ele correu para frente da rua. Nunca mais ele correu.
em direção à rua. Porque o direito de liberdade que ele tinha era um direito limitado, baseado na capacidade dele de administrar essa liberdade. Eu seria um bom pai se eu desse toda a liberdade para ele sair correndo para onde quisesse, inclusive para entrar debaixo de um caminhão? Respondam vocês aí, eu seria um bom pai? Deixa eu falar uma coisa, as pessoas falam sobre não colocar pássaros em gaiola. Ok, eu concordo. Mas se o pássaro ele já nasce em cativeiro, você acha que é uma bondade soltá-lo? Você acha que é uma bondade? Nós temos aqui uma calopsita que já nasceu em cativeiro. Ela já, os pais dela, né, tiveram um ovinho. O ovinho já foi criado por uma pessoa especialista em aves, e esse especialista em aves já teve essa calopsita em cativeiro. Então, como ela já havia nascido em cativeiro, nós compramos e ela está aqui na gaiola. Uma gaiola que a gente comprou, que bota comidinha, bota água, bota tudo mais. E nós demos o nome de Chico. Vocês acham que seria um ato de bondade soltar o Chico? Pois um dia o Chico voou sem querer, saiu sem querer, demos um mole, ele estava com a asa grande, ele voou, e nós entramos em desespero, porque ele não está preparado para o mundo. Ele não sabe pegar a própria comida, ele não sabe fugir de predadores, ele não sabe fazer o seu próprio ninho, ele não sabe, porque ele não foi treinado para isso. E aí nós ficamos em desespero, a ponto até de orar, Jesus tem misericórdia. E num determinado momento ele ouviu o barulho, ele estava em algum lugar, em alguma árvore, que ele pousou, porque ele não conseguia voar longas distâncias, e ele ouviu o barulho do nosso portão e reconheceu e voltou voando para o nosso portão. E quando ele voltou voando, eu peguei ele com todo cuidado, botei ele de novo na gaiola e não deixamos mais ele fugir. Ou seja, até ele reconheceu que fora da nossa liderança, fora do nosso cuidado, ele não teria condições, então ele mesmo voltou a ouvir o barulho do portão. Vocês acham que Deus seria bom se ele desse um direito de escolha total para você? Sabendo que você não enxerga um palmo à frente do nariz, sabendo que você não entende o mundo espiritual, até o mundo físico a gente não entende. A gente não entende nem o mundo físico que a gente vive. Você não entende o mundo espiritual, você acha que seria um ato de bondade se ele desse total liberdade? Não, não seria. Então Deus te dá uma liberdade dentro de parâmetros, dentro de determinadas limitações. E dentro dessas limitações você está habilitado e capacitado para fazer escolhas. Então eu, por exemplo, eu não posso hoje escolher criar asas e voar. Não está dentro das minhas escolhas. Mas está dentro das minhas escolhas se eu vou ser fiel a Deus ou não. Está dentro das minhas escolhas se eu vou ser uma pessoa honesta ou não. Está dentro das minhas escolhas se eu vou ser trabalhador ou preguiçoso. Está dentro das minhas escolhas se eu vou acordar cedo e tocar a vida e buscar algo a mais da parte de Deus, ou se eu vou dormir até a hora que der e ver o que vai dar o dia, deixar cada dia, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está entendendo? Eu tenho essa escolha. Deixa a vida levar para você ver onde ela vai te levar. Deixa a vida leva eu para você ver o que vai acontecer. Você está entendendo? Então a vida não tem nada de bom a te oferecer. Deus tem. A vida que eu digo, o sistema, o mundo. Não tem nada de bom para oferecer. Aquela outra música que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, também vai nessa. Vai nessa, tenta isso aí para ver se dá certo. Se o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Então, meu irmão, a questão é acordar, estar alerta, perceber o mundo ao redor e fazer boas escolhas. Mediante as suas escolhas, que são sementes, você vai ter uma grande colheita. Então, hoje a mensagem, o tema que eu queria deixar e trabalhar com vocês são escolhas. Por isso que nós começamos cantando, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Ainda que todo dia as propostas venham, ainda que todo dia venham as tentações, eu escolho Deus. Amém? Eu queria dizer para vocês que eu gosto muito de responder perguntas. Nós já vamos encerrar a nossa live de hoje, nosso projeto Algo a Mais de hoje. E eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você para a gente terminar. Mas eu quero pedir duas coisas para vocês. Uma é que você já curta, compartilhe isso aí, mande para umas 10 pessoas. Pensa aí em umas 10 pessoas. Quem está aí no Facebook, compartilha na sua linha. Quem está aqui no Instagram, pega esse aviãozinho que está aí, manda para alguém. E Deus vai abençoar a vida de vocês, porque vocês estão sendo liberais também com isso. E estão ajudando a divulgar essa palavra para outras pessoas, para que também alcancem algo a mais. Então faça aí a sua parte, curta, compartilha, aperta coraçãozinho, aperta o que puder aí, e Deus vai abençoar cada um de vocês. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês façam perguntas. Não necessariamente aqui, porque eu vou abrir uma...
vai lá e faça perguntas. Pode ser baseada no tema de hoje, pode ser baseada numa dúvida que você tenha, mas fazer perguntas te leva a entendimento, e o entendimento te leva a boas escolhas. Façam perguntas. Não fiquem com dúvidas, não guardem dúvidas, e eu amo responder perguntas. Eu tenho um prazer enorme em responder perguntas. Não me cansa, não me atrapalha o dia a dia. Se eu ver a pergunta logo, eu vou responder logo. Se eu ver depois, eu vou responder depois. Mas façam perguntas. Então, depois vão lá no meu Instagram, vão lá no Story, e lá no Story eu vou botar uma postagem com uma caixa de pergunta para você escrever a sua pergunta. Deixa lá a sua pergunta e eu vou estar respondendo assim que puder, tá bom? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe minha irmã Tereza, minha irmã Fátima, minha irmã Vânia, quem mais está participando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Deus abençoe cada um de vocês e fortaleça a vida de vocês. Curtam, minha irmã Leila também, curtam, compartilhem e Deus abençoe vocês. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada e por mais esse projeto Algo a Mais, que nós possamos de fato viver algo a mais na Tua presença. Não queremos a mesmice, não queremos a vida repetitiva e cansativa. A vida é muito mais do que correr, trabalhar, pagar boleto. A vida é muito mais do que isso. E nós queremos esse algo a mais. Que o Senhor nos dê a Tua comunhão, que o Senhor nos dê o Teu amor, o Teu Espírito Santo transborde em nós e queime dentro de nós, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas. Faça com que eles tenham um dia excepcional e agradável. Abençoe a vida deles e a minha também e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão agitar essa vida, vão abençoar a família, a casa de vocês, vão trabalhar, vão produzir, vão tocar o terror e Deus vai abençoar a vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe, compartilha aí, passa lá no Story depois e faz a sua pergunta em nome de Jesus. Deus abençoe.